O Pedro Martins deu coletiva de imprensa na tarde de hoje e está movimentando a comunidade santista com algumas aspas bem fortes que ele trouxe no seu discurso, no seu monólogo no início da coletiva, que depois foi aberta para algumas perguntas. Eu vou repercutir, claro, os principais temas aqui, mas para mim, uma das falas que endossam exatamente o momento do Santos é quando ele diz que o Santos precisa se modernizar, né? O Santos precisa mexer em tanta coisa que ele tem que se reinventar de alguma maneira como clube, tem que se profissionalizar. Até aí todos concordamos que ele está coberto de razão. Mas para mim o curioso é, você quer um exemplo melhor do que ele está falando, um exemplo melhor do que ele está querendo dizer no momento em que o CEO marca uma entrevista coletiva que provavelmente ninguém da diretoria sabia o conteúdo e que, mais importante que isso, vai a público lavar um monte de roupa suja na frente de um monte de jornalistas falando coisas que em uma empresa, por exemplo, seriam tratadas da porta para dentro. Ele deixa muito claro que a maneira como o Santos toca as suas áreas, que ele tanto pediu para que não fossem áreas que trabalhassem em silos, né, que trabalhassem separados, que ele buscasse a harmonia entre todas as áreas buscando um objetivo comum, ele deu a maior demonstração do porquê isso não acontece no Santos ao ir para essa coletiva. Porque eu aposto que o Marcelo Teixeira não fazia ideia do conteúdo que ia ser passado nessa sessão que teve aí, nessa coletiva que teve na tarde de hoje. Tanto é que a repercussão logo na sequência de que ele ia soltando essas aspas fortes, né, era de que o Marcelo Teixeira não vai permitir que ele continue. O Pedro Martins está pedindo demissão de uma maneira diferente. Não tem como esse cara continuar no Santos. É impossível que ele vá conseguir sustentar essas aspas dele voltando a ser CEO do Santos. Enfim, ele gera toda essa comoção com essas falas fortes dele, e justamente porque no Santos temos uma gestão extremamente amadora, o que não é novidade para ninguém, e ao mesmo tempo você tem um cara que finalmente trouxe transparência para o torcedor. O que ele fez para a imprensa, o que ele fez para a diretoria, isso pouco importou no dia de hoje. Importou que finalmente alguém se comunicou bem com o torcedor do Santos. E o Pedro Martins, de uma certa forma, você pode classificar se isso está correto ou não, ele falou diretamente com o torcedor se sentiu representado por muitas das falas dele, e eu vou trazer a minha opinião a respeito de algumas delas. Mas antes, vou pedir para você se inscrever no canal e dar like nesse vídeo, e também comentar o que você achou das falas do CEO Pedro Martins na tarde de hoje na sala de imprensa da Vila Belmiro, beleza? Bom, vamos lá. Eu, sinceramente, acho que o que vai acontecer daqui para frente é o Marcelo Teixeira, pelo grau de ego que ele tem, ele com certeza vai minar todas as ações que o Pedro Martins vai fazer dentro do clube, por puro ego, simplesmente para demonstrar que o ponto dele, Marcelo Teixeira, está correto e está acima de qualquer decisão, de qualquer cargo dentro do clube, uma vez que o Marcelo Teixeira é o presidente. Dito isso, qual que é o exemplo que eu trago para evidenciar? Parece que na conversa com o Sampaoli, o Pedro Martins não estava envolvido. Não foi convidado para essa reunião virtual que teve na primeira conversa com o Sampaoli, que foi citado durante a entrevista pelo próprio Pedro Martins, de que não soou que não era o técnico de preferência dele. Deu a entender que ele não quer um técnico que vai ficar com a chave do CT, que isso não seria profissional e de alguma maneira isso não seria o correto a ser feito. Entro em algumas discussões aí se isso é correto ou não, pelo simples fato de que a diretoria não tem convicção nenhuma de qualquer trabalho que seja colocado dentro do Santos. A gestão do Pedro Martins também errou, inclusive trazendo o Caixinha que não deu certo, construindo esse elenco que ele fala que precisou ser alterado no meio do caminho. Então, existem erros de todos os lados e de todas as partes. Ninguém é santo nessa história. Mas é claro que o que vai ser lembrado sempre vai ser: o Pedro Martins foi a público, ligou o ventilador e sujou a sala inteira, e pode ser que ele esteja usando esse artifício de jogar para a torcida como uma forma de querer buscar
um pouco ali de respaldo numa eventual demissão que provavelmente vai acontecer pela questão do ego do Marcelo Teixeira. Esse é o primeiro ponto a respeito do geral da coletiva. Agora, tem algumas frases aí. Ele fala sobre saudosismo e sobre travas institucionais. Os dois pontos se conectam de alguma maneira, por quê? Dentro do Santos, no comitê de gestão que existe dentro do Santos, a mentalidade ela é muito tradicional. É o Santos repetir as fórmulas do passado que trouxeram o Santos até esse momento. Fórmulas essas que, quando a gente ganha, valorizam o feito. Quando elas nos colocam na Série B, dão claros indícios de que o time e o clube precisa mudar, precisa se modernizar. Para mim, a grande fala do Pedro Martins, quando ele diz que o saudosismo pode matar o Santos, é porque você só está mirando nos acertos, você não está mirando em nada dos erros, e os erros fazem parte dessa construção de uma ideia de trajetória, de continuidade de trabalho, que é muito importante, que o Santos não pode esquecer. A queda para a segunda divisão não pode ficar embaixo do tapete por conta de conquistas de qualquer coisa que venha para frente. Ela tem que ser sempre lembrada que o Santos foi jogar uma segunda divisão porque foi extremamente incompetente em todas as outras áreas no clube, inclusive no campo. Essa é a importância da fala sobre o saudosismo. O Santos tem que valorizar a sua história, o Santos não pode abrir mão da sua história, ninguém está sugerindo isso, mas é importante que o Santos aprenda com o que foi feito em sua história de errado para corrigir rota e se ajustar para o que o futuro está pedindo. O presente do Santos já é problemático porque o Santos está muito atrás. É até uma fala que o Pedro Martins traz também na coletiva dele. O Santos comete muitos erros que os outros clubes não cometem mais. Se alicerça, se apoia em cima de verdades que hoje no mercado e na indústria do futebol já não são mais realidade. O Santos precisa se modernizar. Não dá para você falar que a base salva o tempo todo se a base está sucateada. Não dá para falar que o Santos é referência de diversidade se o time feminino não tem a devida atenção, e que precisa ter, não porque é defesa de causa, mas porque se existe uma categoria dentro do clube que se diz profissional, ela tem que ser profissional na verdade, real. Ela não pode ser só uma fala solta só para dizer que tem. As profissionais que estão lá e que vivem disso precisam ser valorizadas e terem boas condições de trabalho. A parte da departamentalização que ele fala, né, de trabalhar todo mundo em prol do mesmo objetivo, entra para mim em contradição no momento que ele faz uma coletiva como essa e provavelmente sem ter alinhado com ninguém, como falam o pessoal das grandes empresas, não alinhou com ninguém o speech e foi para a coletiva e descarregou uma série de verdades para a galera, mas temas que poderiam ser tratados internamente num comitê de executivos do clube e que dali poderiam ser transformados em algumas pautas a serem cobradas depois de, não sei, 200 dias de gestão, como resultados que esse grupo de trabalho conquistou à medida que identificou as oportunidades. Trazer problemas à tona e para o público não é um problema. O problema é você colocar isso como sendo algo que simplesmente existe lá e que não está sendo feito nada com isso. Ele fala que o Santos é amador, que o Santos precisa se profissionalizar, que o Santos não tem dinheiro, que o Santos vive numa realidade única na sua história. Isso todo mundo já sabe de alguma maneira, né? O torcedor é muito consciente nesse aspecto. Não adianta nada ele falar isso e simplesmente não ter um plano de ação para executar. Como é que a gente resolve esse problema? Qual que é a saída que o CEO do clube tem para fazer isso? Simplesmente jogar isso para a galera não resolve em nada o problema e a gente fica no mesmo estado catatônico que a gente está há tanto tempo. Então, para mim, a crítica é trazer o problema à tona, legal, mostra que o clube está olhando, mas se simplesmente olhar para o problema e não fizer nada com isso, não está resolvendo também e a gente continua tão parado como nas outras gestões que o clube já teve. Um último ponto aí que eu vou pegar aqui é sobre a defesa que ele tem do Pedro Caixinha, né? Ele fala que não queria ficar trocando de técnico a todo momento, que a escolha do técnico foi baseada numa ideia que eles tinham de que a coisa poderia acontecer, mas ele também cita que a capacidade e a evolução do trabalho bateram no teto, e eles não viam mais como que o time poderia conquistar mais coisas ou coisas maiores dentro da temporada com essa comissão técnica. Me dá a entender, de alguma maneira, que a não evolução do trabalho tem limitações tanto
na comissão técnica, que não soube olhar para o elenco e tirar dele a melhor maneira de jogar, e isso a gente bate muito, eu bato muito aqui, de que o Santos jogou todas as partidas do ano na mesma formação, trocando só peças, mas ao mesmo tempo também joga para um lado que esse time é incapaz de fazer grandes movimentações. Ou seja, esse time é meio limitado na condição de se adequar a novas metodologias de jogo. E esse é um ponto. Por quê? O Santos está em vias de fechar com o Sampaoli, que é um treinador que exige inteligência tática. Se a gente não tiver essa capacidade dentro do elenco, não adianta trazer o Sampaoli, porque ele não vai ter daqui até o meio do ano condição de contratar a baciada de jogadores que ele sempre pede. Ele vai ter que ir com isso aí. E se isso aí for limitado desse jeito, as 48 horas que ele pediu para avaliar o cenário do Santos, inclusive dos jogadores, já vai indicar na cara de que ele não deve aceitar a proposta. O que vai ser um problema, porque o Santos não tem plano B. Não existe outro nome que o Santos gostaria. Independente se o Pedro Martins é a favor ou é contra a vinda do Sampaoli. O Santos, como instituição, não tem um plano B que seja consistente o suficiente para ser utilizado numa necessidade. Não existe. Como sempre, não existiu, tá? Então, assim, o CEO do clube aponta muitas falhas, mas a falha que ele também não está falando é que a gente nunca tem plano B para nada. Tanto é que a gente chegou em concertos, né, em incêndios depois de incêndios para tentar chegar em algum lugar. Deu tanto incêndio uma hora que a casa queimou inteira e a gente teve que reconstruir a casa na Série B. Enfim, é uma fala forte, é uma transparência até exagerada, no sentido de ter ido até o público para fazer isso, até a torcida. O cara ganha boa parte da torcida que está feliz em saber que tem gente ali dentro do clube que pensa dessa maneira e que enxerga os problemas do Santos dessa forma, mas ao mesmo tempo a gente volta para a nossa realidade em que o Marcelo Teixeira é o presidente do clube e que provavelmente ele não vai deixar essa situação ficar sem punição. Ele vai ter alguma tomada de decisão, provavelmente deve ser de minar a relevância do Pedro Martins dentro do clube, assim como mais ou menos ele fez com o Paulo Brax, que era o CEO anteriormente, e de alguma maneira criar uma condição para que a saída do Pedro Martins seja como algo que ele não estava alinhado com os objetivos do clube. E aí você mantém esse feudalismo que existe e essa visão provinciana que existe hoje na direção do Santos. Vamos ver como isso vai refletir, mas eu acho que valeu a pena ter ouvido essas palavras de alguém de dentro do clube. Espero que isso tenha um efeito prático bom e espero que o Santos se beneficie com isso. Conta para mim nos comentários o que você achou. Não deixe de dar o like e se inscrever no vídeo. Eu estou de volta no pré-jogo de Santos e Atlético, porque amanhã já tem Santos de novo com César Sampaio à beira do campo. E já tem aí alguns esboços do que vai ser esse time. Estou de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Um abraço. Tchau.